Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal QAlizando, canal 100% voltado à área de qualidade de software. Eu sou o Tony D e esse é o curso do Zero ao QA. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona um board Kanban e como nós devemos reportar os bugs. Você está preparado? Então, simbora! Senhoras e senhores, esse é o board Kanban. Ele é um board inspirado lá nos boards Kanbans da fábrica da Toyota do ano de 1900 e Guaraná com rolha. Porra! Tudo isso? Da origem do Kanban não é o foco do nosso vídeo. Gostaria de mostrar para vocês como funciona um board Kanban e como reportar bugs. Então esse é o board Kanban. Ele serve não só para ajudar nos processos de desenvolvimento de funcionalidades na área de TI, como para qualquer outra área. Fora isso, ele também ajuda o Agile Master a colher diversas métricas. Ele ajuda também a área de produtos a ter uma visão de como está o andamento do desenvolvimento da funcionalidade, ter uma visão de quando mais ou menos será entregue a funcionalidade, se existe algum impedimento para aquela funcionalidade ser finalizada, entre outros. Então, de forma reduzida, essa ferramenta da Atlassian, ela faz uma gestão visual do que está sendo desenvolvido e testado dentro de um time, dentro de uma squad, e o nome desta ferramenta é Gira. Aposto que vocês já viram por aí em diversas vagas de emprego, estágio, menções ao Gira. Então, para a nossa aula, eu criei aqui um board Kanban bem simples, apenas com 4 colunas e algumas tarefas. Vou passar coluna por coluna explicando como funciona cada uma e o que são essas tarefas, e com isso já será uma boa base para entender como funciona o board Kanban, como funciona o Gira. Então temos aqui no nosso board as colunas Backlog, Em Desenvolvimento, Tests e Done. E temos as histórias Tela de Login, Cadastro de Usuário, Esqueci Minha Senha, Barra de Pesquisa de Produto e Área do Usuário. Todas meramente ilustrativas apenas para a nossa aula. Bom. Backlog é a coluna onde a área de produtos, em conjunto com o PO do time, vai organizar por ordem de prioridade as tarefas e histórias que serão desenvolvidas a seguir. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos a tela de login acima da tela de cadastro de usuário, a tela de cadastro de usuário está acima da Esqueci Minha Senha e assim consecutivamente, certo? Então, quando o desenvolvedor estiver disponível para iniciar o desenvolvimento, ele vai pegar com certeza a tela de login primeiro para desenvolver. E para a nossa gestão visual, o que ele vai fazer é movimentar essa tarefa para a coluna Em Desenvolvimento e vai colocar o nome dele aqui na tarefa. Aqui, no caso, o nosso desenvolvedor Teste da Silva pegou esta tarefa para iniciar o desenvolvimento. Assim, todas as áreas saberão que o Teste da Silva iniciou o desenvolvimento da tela de login. Então, coluna Backlog, sem mistério, o PO vai escrever as histórias e o que ele quer que seja desenvolvido, que deseja que vá para a produção, vai estar ali no Backlog em ordem de prioridade. Que demais! Mais simples ainda é a coluna Em Desenvolvimento. Ela indica que o desenvolvimento foi iniciado É mesmo? e que em breve ela estará disponível para os testes. Nada demais, se está na coluna em desenvolvimento, a tarefa está em desenvolvimento. Júlia? Meu pai não sabia dessa. Passou-se alguns dias, o desenvolvedor terminou o desenvolvimento da tela de login, deixou disponível no ambiente de testes para iniciar os testes e ele vai movimentar esta história para a coluna testes. Chegando na coluna testes, nós que as testamos lá no ambiente de testes, está tudo como o esperado, com os critérios de aceite que o PO aguardava. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na tarefa os cenários que foram testados e coloque as evidências. Você pode clicar em Attach e colocar fotos, logs como evidência e vai clicar em Save, vai fechar e vai movimentar para Done. Então aqui, para um exemplo, coloquei todos os cenários que testamos na nossa tela de login e uma evidência de que a tela está funcionando conforme o planejado. Por que isso é importante? Porque vamos supor que lá no futuro aconteça algum bug nessa tela de login. A gente vai ter o histórico dessa tarefa da tela de login, mostrando tudo o que foi testado, e com base nisso os desenvolvedores e QAs vai saber se aquele cenário que deu problema foi testado na época. Então fica um histórico muito legal. Uma coisa bem importante, sempre coloque o seu nome na tarefa. Por que eu digo isso? Porque a coluna de testes não é a coluna do QA. A coluna de testes é uma coluna do time. Então, se um dia o QA não puder testar a tarefa por N motivos, uma outra pessoa, seja desenvolvedor, PO, AM, seja lá quem for, vai também colocar o nome dela na tarefa, e aí todos da empresa vão saber que aquela tarefa está sendo testada pelo PO, pelo desenvolvedor. Ou também pode ter o caso do time ser muito grande, ter mais de um QA dentro do time, e aí a gente vai saber se aquela tarefa está com QA X ou com o QA Y. Ah, agora eu entendi! Agora vamos para o cenário ruim. Vamos supor que foi para a coluna de testes e você QA pegou um bug.
e aqui no nosso caso, na nossa tela de cadastro de usuário. Nesse caso, a primeira coisa a se fazer é reproduzir o bug para o desenvolvedor, para que ele tenha certeza que realmente aquilo é um bug, e quando houver a confirmação do bug, a gente vai criar um bug no nosso board Kanban, no nosso Jira, e vai associar a esta tarefa. Então vamos lá criar uma tarefa do tipo bug. Para fazer isso é bem simples, o primeiro passo é clicar aqui neste botãozinho azul Create e mudar essa issue type para bug. Aqui em Summary a gente vai colocar qual cenário que foi encontrado o bug. Eu costumo colocar entre conchetes aqui que ele é um bug no board para ficar bem fácil de identificar que é um bug. Então aqui no nosso exemplo, o bug que encontramos foi ao concluir o cadastro, foi exibida uma tela de erro e isso não era esperado. Aqui em descrição, o que eu recomendo? A gente colocar qual foi o test case que a gente encontrou o bug. Então aqui no nosso caso, o test case foi no cenário de cadastro com sucesso. Iniciamos o fluxo e ao final do fluxo, como está ali, o usuário deveria logar automaticamente na plataforma. E é aqui onde entra o elemento X da última aula. E é aqui que entra o campo resultado obtido. Ele é o elemento X do nosso test case. Nele a gente vai colocar o que a gente teve como resultado do teste. Então aqui no caso do nosso bug, o resultado do nosso teste foi uma tela de erro que foi exibida. No caso, se não tivesse nenhum bug, se a gente estivesse aprovando a tarefa, a gente podia colocar o resultado obtido como ok, ou o teste passou com sucesso ou algo do tipo. Já preenchemos o summary, a descrição, e agora a gente vai mais para baixo aqui na criação do nosso bug. A gente vê esse campo label. Esse campo aqui geralmente é quando o Agile Master quer colher alguma métrica diferente ou algo do tipo. Ele cria uma label e aí ele pede para que você inclua essa label quando você for criar uma tarefa, uma história ou um bug. Então esse campo é só no caso do AM estar colhendo métricas com uma determinada label. No nosso caso aqui a gente não tem nenhuma label, vamos prosseguir. Aqui, assim como no outro exemplo de passar com sucesso, a gente tem que colocar as evidências. Então coloque fotos, coloque logs. Se for o caso gravar sua navegação pelo site, pelo aplicativo, jogue aqui que vai ser de extremo valor para o desenvolvedor. Ele vai conseguir identificar muito fácil como foi reproduzido aquele bug, porque você está abrindo um bug hoje, mas pode ser que ele pegue para desenvolver o fix desse bug daqui a uns 3, 4 dias. Tudo vai depender de como está a agenda dele. Então coloque o máximo de evidências. E aqui a gente tem o campo que vai relacionar o nosso bug àquela tarefa de cadastro de usuário, que é este campo aqui, o issue. A gente vai colocar aqui qual das tarefas que o bug vai ser relacionado. Então, no nosso caso aqui, o cadastro de usuário. Basta clicar aqui e na hora que o AM, PO, qualquer pessoa da empresa for visualizar este bug, ele vai saber que este bug está relacionado à tarefa de cadastro de usuário. Aqui, mesmo esquema, se você já sabe quem é o desenvolvedor responsável pelo bug, você pode simplesmente selecionar ele aqui. E se existir algum épico para esta tarefa, você também seleciona aqui em épico. Já já vou explicar o que é um épico. Para finalizar, a gente clica no botão Create. Então, finalizamos a criação do bug. Ele está aqui no backlog. Pode ser que a PO queira que priorize o bug, então ela pode chegar aqui no board e colocar ele em primeiro na ordem, mas ele está aqui criado e assim que o desenvolvedor estiver disponível, ele vai mover essa tarefa para em desenvolvimento e aí assim o ciclo segue. Após o desenvolvimento, você retestou e está tudo bem, você movimenta tanto a tarefa de bug para done, colocando os comentários, como já expliquei anteriormente, quanto a tarefa principal e a gente aguarda ela aí para a produção. Este exemplo aqui eu coloquei apenas um bug, mas pode ser que você encontre 3, 4, 5, faça os testes minuciosamente e todo bug que você encontrar, reporte, assim a qualidade do software só tem a aumentar. É claro. Agora vamos supor que o desenvolvedor moveu a tarefa e esteja na dependência de um outro time terminar uma parte para que ele consiga concluir a tarefa. Como é que a gente vai deixar isso visível para toda a empresa? Ele vai clicar aqui no card, vai clicar aqui nesta opção Add Flag, adicionar uma flag e vai colocar um comentário, aguardando a conclusão do time XPTO. E vai clicar em adicionar. A tarefa vai ficar na cor amarela e vai sinalizar que tem um impedimento ali. E o mesmo vale para nós QAs. Se um dia acontecer de chegar aqui na coluninha de testes, a gente iniciar os testes, mas, por exemplo, o ambiente de testes caiu, ficou 3, 4 dias fora, ou a gente não tem algum acesso, a gente vem aqui, adiciona uma flag, adiciona um comentário ou não sobre o motivo do impedimento e sinaliza o flag no board. Flag quer dizer impedimento, sempre que você tiver algum impedimento, sinalize o flag na história. Então, para encerrar, eu só queria mostrar para vocês aqui os tipos de issue que você pode criar. Nós temos o tipo bug, que a gente já conhece bem, já sabemos o que é e quando abrir.
abrir, a gente tem uma história que é alguma necessidade do usuário que o PO vai abrir, por exemplo, uma tela de login, uma tela de cadastro, uma necessidade. Temos a task, que é alguma coisa bem pequena, como trocar o nome de um botão de logar para entrar. São coisas bem pequenininhas, então ela vai virar uma task. São coisas menores do que histórias. E os épicos são coisas muito grandes, como, por exemplo, funcionalidade de cadastro. Não envolve só a tela de cadastro, envolve back-end, banco de dados, um monte de coisa. Vai ser criado um épico de cadastro de cliente e dentro desse app teremos várias histórias quebradas para ficar visível de que aquilo é uma tarefa muito grande que não pode ser desenvolvida como uma história. Então esses são os tipos de tarefas que você vai encontrar no board Kanban. E antes de seguir para as dicas, eu gostaria de fazer uma observação. Não existe padrão de board. Tudo vai depender das necessidades do time em que você está atuando. Cada board possui um número X de colunas com regras variadas para a transição de uma coluna para outra. Existem aí vários outros boards com várias outras colunas. Tudo isso vai variar muito da necessidade do seu time. O que eu recomendo é, ao entrar em um time, conversar com a Agile Master para entender como funciona o board do time e como você deve transitar de uma coluna para outra. Vamos agora para o momento dicas. E a primeira dica que eu dou é: sempre abram os bugs no Jira. Por quê? Porque às vezes a gente mostra um bug para o desenvolvedor e ele diz que a solução para este bug é bem rapidinho, que ele já vai fazer e já vai subir para testes. E isso é ruim por vários motivos. O primeiro é que a gente não cria um registro para este bug. Então, se o mesmo bug for encontrado no futuro, a gente não tem registro nenhum sobre esse bug. Como foi solucionado o bug lá no passado, a gente não sabe como foi testado, a gente não tem registro nenhum sobre esse bug. O segundo ponto é que na métrica a gente tem um bug a menos. E isso é importante, a gente precisa saber quantos bugs foram encontrados, saber se existe alguma possibilidade de diminuí-los, o que fez com que tantos bugs fossem encontrados. Então é importante saber o número de bugs encontrados durante os testes. E se você não registrar ele, você terá um a menos. E por último, a gente tem que lembrar que o desenvolvedor pode achar que a solução do bug é simples e no fim a solução deste bug é criar outros bugs, ou então a solução do bug não ser tão simples assim e necessitar de um tempo a mais para a solução. Como é que a gente vai se organizar para que essa solução mais complexa seja feita, para que esses outros bugs sejam relacionados a este outro bug? É de extrema importância abrir um bug sempre que ele for identificado. A minha segunda dica é: um card nunca volta no board. O sentido do card em um board Kanban é sempre adiante, sempre para frente. Pois se você voltar com uma tarefa de uma coluna para outra, você vai estragar as métricas do Agile Master. As métricas não vão fazer sentido nenhum. Ah, mas se eu encontrar um bug eu tenho que voltar a tarefa para em desenvolvimento, porque senão vão achar que a tarefa ficou parada há muito tempo, que eu estava vagabundeando, que eu não estava testando. Não é assim. Abra um bug, relacione este bug à tarefa que você está testando. Sabemos que enquanto a tarefa está em testes, pode se encontrar bugs e pode haver desenvolvimento. Então, no momento de reportar, os AMs sabem que bug fixes podem acontecer durante a etapa de testes. E a minha última dica de hoje é: mantenha o Jira sempre atualizado, pois é dali que se colhem as métricas, é dali aonde a área de produtos, coordenação, desenvolvimento tem noção do que está sendo feito, o que está sendo testado, quantos bugs foram encontrados, o que o QA, desenvolvedor, PO está fazendo, quais são as prioridades, como está a vazão do time, quantas tarefas ele consegue desenvolver e testar. O Jira é uma ferramenta muito robusta e é muito importante que ela esteja sempre atualizada e que sempre as métricas correspondam à performance do time. Então essa é a nossa última dica de hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Tem alguma dúvida, sugestão ou crítica? Deixa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.